Olá, eu sou a Rebeca Marquesi da Telecomunicação Digital e a gente vai aqui então responder a perguntinha do dia, a melhor perguntinha do dia para nossa melhor resposta. E a dificuldade dessa pessoa, dessa empresária, é em relação à distribuição de conteúdo, né? A questão dela é que o público dela só quer conteúdo gratuito e não converte em vendas. E esse, por mais difícil que possa parecer para algumas pessoas, é um problema muito comum de muitos empresários. Muita gente passa por isso e a gente vai elucidar um pouquinho sobre quais os principais motivos que isso acontece. Então, a gente, para responder melhor essa pergunta, a gente deu uma olhadinha no perfil dessa empresária. Ela é uma pessoa especializada no nicho de emagrecimento, o que nos surpreendeu um pouquinho, porque o nicho de emagrecimento é bem fácil da gente vender, da gente fazer a divulgação no marketing, né? Que marketing não é especificamente vendas, mas a gente entendeu ali que mesmo sendo mais fácil, alguns nichos sendo mais fáceis do que outros, ainda existe também, às vezes, alguma falha aí na forma de comunicação, na forma de divulgação do marketing, do próprio branding da empresa, que acaba dificultando um pouco, criando um chiado aí na comunicação entre o consumidor, entre a empresa, né, o empresário, o profissional e o consumidor, e por conta disso, algumas vezes, esse tipo de problema aí acontece. Então, antes de mais nada, a gente queria só explicar dois pontos muito importantes, mas que muita gente tem dificuldade de entender, que são os dois formatos de trabalho que existem, que a gente vai falar, né? Existem outros, mas a gente vai falar sobre esses especificamente. Um tipo de trabalho é o trabalho voluntário, onde não existe remuneração financeira, pode ou não existir uma atuação mais específica em relação à formação profissional, né, como é o caso de nutricionistas, enfim, e não existe remuneração financeira. A remuneração realmente é uma gratificação, um sentimento de bem-estar, de a gente estar ajudando as pessoas. Também tem, de repente, aí quem quiser, uma forma de remuneração de network, de experiência, né? Tem muitos profissionais novos, recém-formados, que optam por esse tipo de atendimento para adquirirem mais experiência e se sentirem mais seguros nos seus trabalhos. E é uma forma muito legal de trabalho, a gente apoia muito aqui, a gente realiza trabalhos voluntários relacionados ao marketing, aos empresários que não dispõem de recursos financeiros para poderem investir nesse trabalho e no crescimento das suas empresas. Mas esse é um formato de trabalho. Como a gente vive, grande parte de nós, seres humanos normais, a gente vive num mundo que precisamos trocar as coisas por dinheiro, né? Então a gente precisa comprar roupa, alimento, pagar nossa moradia, enfim. Então, normalmente, né, exceto algumas pessoas que conseguem uma outra dinâmica de vida e atuam exclusivamente com isso. Mas, normalmente, as pessoas não trabalham exclusivamente com o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele ocupa uma parte aí da semana ou do mês de alguns profissionais, e o trabalho principal, aquele que mais ocupa o tempo do empresário ou do profissional convencional CLT, é um trabalho remunerado financeiramente. Seja ele uma contratação CLT, seja ele um empresário, que é o assunto que a gente está falando agora, ou um profissional liberal, enfim. Então é importante a gente entender essas duas estruturas de trabalho. Os dois trabalhos são importantes? São. Os dois trabalhos são interessantes, são ricos no sentido mais profundo, além do dinheiro? São, porque é uma forma de ocupação nossa. A remuneração justa para aquilo que a gente faz honestamente não tem nada de errado. Mas é importante a gente entender que são dois trabalhos diferentes. Dito isso, a gente entendeu então que esse profissional que entrou em contato com a gente e mandou essa pergunta, a rede social dela, né, que foi o que a gente avaliou, ela não está direcionada para um trabalho voluntário, ela está direcionada para um trabalho remunerado financeiramente. A gente não sabe se ela realiza trabalhos voluntários também, mas a rede em si, tanto é que esse questionamento sobre conversão de vendas, ele está direcionado para remuneração. Então a gente entendeu isso. Agora a gente vai precisar entrar em um assunto um pouquinho mais profundo, que é, se a vontade desta profissional que mandou essa dúvida pra gente, assim como de qualquer outra pessoa que tá aqui assistindo, gente, sinto muito, tá, gente? A gente tem um vizinho aqui no nosso escritório que tá fazendo um pouquinho de mudança. Então, se é essa profissional ou outro profissional que tá assistindo a gente tem uma vontade muito grande de realizar um trabalho voluntário, que normalmente ele é gratuito para a pessoa que recebe o serviço, né? Porque tudo tem um custo.
mas ele é oferecido de uma forma gratuita para quem está precisando do trabalho, mas não tem condições financeiras de pagar. Se essa for a intenção, a nossa sugestão é: alice, junte-se, una-se, né? Colabore com ONGs ou com instituições que prestam esse tipo de serviço. Por quê? Porque normalmente essas pessoas, essas organizações, elas têm um pouco mais de estrutura para fazer esse tipo de atendimento. Tanto para alcançar as pessoas certas que a gente diz no sentido de o público que realmente precisa disso. Algumas fazem até uma seleção de cadastro junto com um cadastro único que é relacionado às bolsas, auxílios governamentais e realmente atende as pessoas que precisam, né? Às vezes pessoas da área periférica ou que estão passando por desafios financeiros momentâneos e que acabam solicitando e procurando esse recurso. Então fica uma forma muito mais otimizada de você fazer isso sem necessariamente misturar com a divulgação do seu trabalho que é remunerado financeiramente. Você até pode divulgar que você faz atendimentos gratuitos atrelados a alguma ONG ou instituição, mas você não está divulgando necessariamente esse trabalho voluntário nas suas redes. Por quê? Porque a chance de você confundir um pouco a comunicação com aquele público que você está atingindo, né, que você está comunicando, é muito grande. Né? Se a sua intenção é converter em venda, você precisa falar com o público pagante. E se você está falando com um público que é o público do trabalho voluntário, são comunicações diferentes. Então pode ser que isso dê uma falha e um ruído no seu marketing, no seu branding, enfim, e dificulte e cause justamente essa confusão. É um dos motivos, tá? Então essa é a nossa recomendação. Quer tirar o seu pro bono, né, que a gente chama às vezes, e realizar esses trabalhos voluntários e divulgar nas redes, mas divulga direto com acesso à ONG. Porque fica mais fácil, a pessoa passa pela ONG, passa por uma triagem para ver se ela está apta a receber aquele atendimento, se ela é compatível com aquele atendimento, e aí você só faz e realiza o seu trabalho. Então esse é um primeiro ponto. E aí então a gente vai falar agora do trabalho remunerado financeiramente, tá? A gente percebeu nessa conta que a gente avaliou que tem muita oferta de coisas gratuitas, tá? Então tem livros gratuitos, né? E-books gratuitos, livros informatizados. Ela tem alguns workshops gratuitos, ela faz algumas lives gratuitas e ainda oferece alguns atendimentos gratuitos. É muita coisa gratuita oferecendo numa rede que tem como intenção divulgar e vender um trabalho. E aí o que a gente faz com isso? A gente acaba atraindo um público que está muito interessado em coisas gratuitas, né? Seja aquele público que tem aquele perfil de ONG ou de instituição por questões de necessidade financeira, ou seja porque tem pessoas que às vezes não querem pagar mesmo por um serviço, querem receber aquele serviço gratuitamente. Então, fica um pouco delicado você conseguir atrair esse público pagante quando a oferta de coisas gratuitas é muito grande. E aí a gente vai explicar um pouquinho como que funciona, na verdade, da maneira mais correta, mais adequada, esse sistema de ofertas gratuitas dentro do marketing, tá? E do marketing digital também, que funciona praticamente da mesma maneira. A gente dentro do marketing tem uma coisa chamada amostra grátis. A amostra grátis, ela começou a ser divulgada, iniciada, enfim, fomentada na época da Revolução Industrial, enfim, mais voltado para indústrias, fabricação de produtos, fabricação e venda de produtos. E isso acontecia quando a empresa lançava um novo produto e ela tinha a intenção, então, de introduzir esse produto no mercado e acostumar o consumidor para que ele conhecesse a qualidade, verificar se ele gostasse ou não, para começar a comprar, né, nos mercados, farmácias, enfim. Então, essa era uma forma de estratégia. Normalmente a amostra grátis era bem menorzinho, era só um uso para uma vez, grande parte das vezes, e com essa intenção. Outra intenção também era no mesma linha, só que para divulgação de uma nova fórmula do mesmo produto. Né, quando a gente vai no rótulo da embalagem, nova fórmula, era a mesma coisa também. Uma amostra grátis com uso para uma vez, só para que a pessoa conhecesse e se acostumasse ali com aquela nova formulação. E também, muitas vezes, quando um produto caía um pouco a venda e a empresa, enfim, queria destacar melhor aquela venda, queria aumentar a venda daquele produto no mercado, ela muitas vezes também usava essa estratégia de amostra grátis.
Dentro do serviço que a gente oferece, da prestação de serviço, que é diferente da venda de um produto, essa amostra grátis ela também pode acontecer, mas de uma forma um pouco mais elaborada e estratégica. Por quê? Porque a prestação de serviço em si, ela custa muito mais, digamos assim, né? Muito mais tempo, principalmente, com uma expertise muito grande e fica difícil, às vezes, a gente trazer ela no mesmo formato da indústria que está criando aquela amostra grátis, né? Porque a amostra grátis, o produto é muito pouco, acho que é um 50º, né? Enfim, muito pouco ali, 1 ml, 5 ml daquele produto. A embalagem também, normalmente, são embalagens plásticas, que não custa muito para a empresa. Essa já é uma estratégia muito utilizada pelas indústrias, então as indústrias elas já equipam a fábrica delas com esse formato de produção, então isso não custa tanto, porque é uma estratégia de divulgação muito grande. Agora, se a gente for transportar isso para o prestador de serviço, para a empresa que presta esse serviço, isso fica um pouco mais complexo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu chego aqui, uma pessoa está interessada aqui no meu serviço, no nosso serviço da agência, e pede uma amostra grátis do trabalho nosso. Para a gente iniciar uma gestão de rede social, a gente precisa fazer um estudo em relação à persona, identidade da marca, comunicação, é um estudo muito complexo só para a gente iniciar. Para aí sim a gente ter todos os dados técnicos, fazer reunião com aquele empresário e os colaboradores responsáveis por esse setor, para entender qual é o objetivo da empresa, qual é a estratégia que ela está usando no sentido mais administrativo e comercial. E aí sim a gente vai criar toda a comunicação de imagem, de texto, que também foi baseada em estudo, direcionada para aquele cliente nosso. Só esse estudo já é um super custo, tanto de tempo, quanto de força de trabalho da nossa parte, né? Quanto de expertise, porque a gente aqui tem muito tempo no mercado, né? Nós todos somos profissionais que temos muita experiência na área do marketing da publicidade. Então você percebe quanto fica custoso essa amostra grátis para eu oferecer o quê? Um post, uma publicação de uma semana, de um mês para a pessoa? É que às vezes a gente não mensura isso porque a pessoa só recebe aquele post pronto, né? Mas por trás tem muito estudo, tem muita coisa para a gente conseguir elaborar a comunicação certa ali para aquele cliente. Então, para nós não compensa, a gente não faz a amostra grátis do nosso trabalho. O que a gente faz de vez em quando é umas caixinhas, um vídeo respondendo, isso a gente consegue fazer porque não compromete tanto, né? Apesar de serem estudos profundos também, que a gente estudou um pouquinho o caso dela antes de fazer esse vídeo, não compromete tanto aí a nossa demanda, né, de trabalho para oferecer esse tipo de serviço. Existem algumas prestações de serviço que caberia. Por exemplo, tem uma grande empresa aí de depilação a laser que em alguns lançamentos dela, ela fez o seguinte, ela oferecia uma axila depilada para a pessoa. E aí a pessoa sentia que só em uma axila. Porque você limita, você deixa bem claro que é o seguinte, se a pessoa quiser um serviço completo e etc, ela vai ter que pagar, porque ela vai ter que depilar outra axila. Ninguém fica só com uma axila depilada, para quem gosta de depilação. E aí a pessoa verificava, nossa, realmente demora mais para crescer, realmente não dói, enfim, e aí a pessoa optava por pagar aquela prestação de serviço. Nesse sentido, cabe e é ok. Agora a gente vai transportar para a sua realidade voltada ao emagrecimento. Então você é uma nutricionista especializada em comportamento alimentar, né? Então você não é psicóloga, mas você é especializada no comportamento alimentar para tratar a obesidade. A sua linha de venda é uma linha muito legal, sua linha de trabalho, né? Uma linha muito legal, é uma linha mais íntegra, né? Não promete fórmulas mágicas de emagrecimento, que é o que a gente vê muito por aí, que não é muito ético, que a gente sabe que tudo que a gente precisa realizar precisa de um processo e precisa de tempo. Então essa sua linha é uma linha muito legal, isso é um indício de quê? De que esse trabalho tem muito tempo, de dedicação, muita estratégia, muito estudo, porque os cursos tanto de nutrição quanto de comportamento alimentar direcionados para a obesidade, eles não são baratos e é um estudo constante, porque a ciência está sempre se inovando e descobrindo coisas novas. Então esse seu trabalho é um trabalho muito complexo e que
aparentemente aqui pra gente, né, nas suas redes, na forma como você apresenta e fala do trabalho, é feito com muita dedicação. Então isso tem um custo. A gente, quando vai mensurar o custo de algo, a gente não mensura só aquilo que a gente está pagando. A gente também mensura a dedicação, o tempo, a mão de obra, né, que a gente chama em relação a isso. Então o seu trabalho é um trabalho caro, né? Um trabalho caro tanto em relação a tempo e dedicação, quanto em relação a investimento, porque esses cursos também têm um custo alto. Diante disso, não dá para o seu trabalho ser muito barato. Você pode sim, claro, ter o seu trabalho voluntário, também escolher na sua agenda alguns atendimentos que você faz com um preço mais acessível, mas o seu preço ele tem que estar equilibrado com aquilo que você oferece, que é um outro estudo que a gente faz também dentro do marketing e administração de empresa. Tanto para produto quanto para prestação de serviço. A gente precisa mensurar qual é a qualidade daquilo que eu estou oferecendo, qual é o meio, o perfil, né, do meio de consumidores ali que o meu serviço atua, para que eu deixe equilibrado o preço também diante disso, tá bem? Então, dito isso, a gente vai entrar numa outra parte muito importante também. Você oferece cursos, você oferece conteúdo de como montar a sua dieta em e-book, etc. Isso que você faz, essa estratégia que você usa, é uma estratégia que a gente vê muitas pessoas usarem por aí. Algumas têm o mesmo problema que você, tá? A gente costuma dizer aqui para os nossos clientes que rosto bonito na internet não é sinônimo de sucesso, tá? Qualquer dia a gente faz um vídeo aqui para vocês falando o tanto de situações fakes, né, vamos chamar assim, que as pessoas criam às vezes para dar essa ilusão de sucesso. Então isso não é só, esse indício não é a única referência que a gente tem que ter para avaliar se aquela estratégia que outra pessoa está usando é interessante pra gente ou não, tá? Então muitos profissionais têm esse mesmo problema que você, usa a mesma estratégia e a mesma dificuldade de conversão de vendas. Outros não. Por quê? Porque esses outros, eles criam outras estratégias de venda e investem em anúncio. E aí quando a gente investe em anúncio, diante da concorrência que a gente tem na internet, a gente ganha um destaque maior. E aí a gente consegue então elaborar um pouco a estratégia de marketing de uma forma distinta. Então, só para você ficar claro que você não é um ET, né? Muitas pessoas passam por essa mesma questão, mas muitas delas, e a grande maioria, tá? Também tem essa dificuldade de conversão de vendas. E aí a gente vai pegar então o seu conteúdo, tá? Que você fez ali com muito carinho, é um conteúdo raso, entre aspas, né? Não deve ser tão profundo quanto um acompanhamento personalizado junto com você, mas é um conteúdo profundo que a gente verificou aqui. Então, no seu e-book, você ensina como a pessoa monta a própria dieta. Quanto tempo que a pessoa levou para isso? E você não direciona aquelas questões, aquelas referências básicas, onde a pessoa busca na internet quanto de proteína eu devo consumir por dia, e aí ela vai dar a porcentagem de acordo com o peso, a pessoa multiplica e ela consegue. Não, você dá a estratégia inteira direcionada ao emagrecimento. Então se a pessoa tá ou não treinando, se o treinamento dela é de força, né, de hipertrofia ou não, qual mais ou menos é o perfil dela de ativo, né, de ser ativo no dia, é pouco ativo, trabalha no escritório ou trabalha mexendo muito o corpo. Então são informações, são dados muito profundos, que levou muito estudo, muito tempo para você conseguir isso. Para você oferecer um serviço de graça, será que está compensando? Será que essa amostra, ela está equilibrada? Então a nossa orientação seria assim, cria um e-book mais simples, de preferência com conteúdo informativo, esse ensinando, quando você trabalha com o ensino, né, você de alguma forma está trabalhando com o ensino também, você ensina a pessoa a ter autonomia em relação à própria alimentação. Então, o seu ensino, ele é um serviço, ele é um produto que a gente chama aqui, né, no marketing, que você está vendendo. Então, quando você trabalha com isso, você precisa medir muito bem e dosar muito bem o que você entrega gratuitamente. Porque se eu estou entregando lá para a pessoa o passo a passo de como montar a dieta, e ela, por que ela vai investir contratando o seu serviço? Você já está ensinando ali, né? A não ser que ela tenha, de repente, alguma doença, um diabetes, enfim, que ela precise dosar de uma forma mais específica ali a alimentação dela, não tem necessidade, você está ensinando tudo ali para ela. Então você percebe como você está estudando, se dedicando em realizar esse material, né? Em produzir esse material, inclusive, que você colocou como gratuito, e você tá, muito investimento para dar uma coisa gratuita, entregando de mão beijada para a pessoa aprender como fazer aquilo que você precisa cobrar, porque você estudou, essa é a sua fonte de renda.
E essa mesma lógica, ela vale para os outros serviços que você oferece, né? As suas lives em relação a isso, os seus workshops que são gratuitos. Então, essa estratégia, ela tá um pouco equivocada. Essa sua estratégia de amostra grátis, ela tá um pouco equivocada, porque tá entregando demais e realmente não faz o menor sentido a pessoa comprar, sendo que você já entregou ali para ela como fazer. Né? Uma coisa que a gente ouve muito na internet, alguns clientes aqui também, que a gente faz reunião, reclamam, é que é o seguinte: muitas pessoas reclamam que às vezes a qualidade do curso que elas oferecem não era boa, e elas têm comentários ruins na internet, enfim. Mas a pessoa se dedicou muito. A qualidade, né, o conteúdo, fala, mas é só isso, enfim. Claro que sempre tem aquele consumidor meio ingrato, né, digamos assim, que a gente faz uma coisa com muita dedicação e a pessoa não agradece, não reconhece o valor daquilo. Alguns realmente precisam melhorar a qualidade, mas não são muitos, né, a gente aqui tem clientes muito dedicados no próprio trabalho. E o que acontece a maioria das vezes é o seguinte: a pessoa nessas amostras gratuitas, nessas famosas semanas de lançamento aí que a gente vê na internet, né, que é uma estratégia super repetitiva e que as pessoas têm dificuldade de inovar em relação à estratégia mesmo de marketing, elas entregam muito. E aí quando você vai comparar o conteúdo gratuito, a entrega do conteúdo gratuito com a entrega do conteúdo pago, a diferença é muito pouca. E a pessoa se questiona e fala, nossa, eu paguei, por que se eu tinha de graça ali? Era só pensar um pouquinho, pesquisar um pouquinho mais que eu conseguia. Então a gente precisa dosar muito bem nisso. O que você está oferecendo de gratuito em relação ao conhecimento, só para reforçar, e em relação à diferença do que você é pago, porque a pessoa precisa ver alguma vantagem. A amostra grátis, ela só tem a função de mostrar um pouco a qualidade do serviço ou do produto para aquele potencial cliente. Só, mas ela tem que ser dosada assim, porque senão aquele cliente não compra, ele vai já receber tudo gratuito. Por que ele vai comprar? Então, só para finalizar essa chavinha de ouro aí, a gente entender que muitas pessoas propagam na internet grandes novidades no marketing, né? E o marketing é uma prestação de serviço, um estudo técnico. Existem inclusive estudos científicos em relação ao marketing, muito mais profundo e complexo do que essas dicas que a gente vê dessas contas super famosas. Faça isso que você vai ter sucesso no marketing, enfim. Então, toda vez que a gente, na verdade é uma dica pra vida, né? Toda vez que a gente vê uma venda muito mágica, uma divulgação muito maravilhosa, de uma forma muito simples, pra gente criar um bichinho aí da suspeita, né? Tipo assim, deixa eu verificar se é isso mesmo. Porque no caso do marketing é assim. Então, uma das coisas que as pessoas vendem como se fosse super, né, fácil, enfim, e que na verdade às vezes até vendem o que é uma coisa que é muito difícil, sem falar que é tão difícil assim, é essa questão da divulgação. Então produza conteúdo todos os dias, ofereça, crie, faça semana aí do X divulgação de venda, mas você tem que aparecer, o quanto mais você aparecer, melhor, enfim. Essas pessoas que criou esse tipo de estratégia, a gente não tá nem questionando a intenção que essa pessoa criou, se é por não saber mesmo do assunto ou se é por má intenção. Mas esse tipo de estratégia, ele é um pouco disfuncional, e aí a gente vai compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Criar conteúdo é uma coisa difícil, ninguém fala sobre isso, né? As pessoas estão falando que é simples, põe uma ideia, enfim, acabam jogando a responsabilidade para quem não consegue criar esse conteúdo. Mas criar conteúdo é difícil. É tão difícil que a gente tem uma agência aqui com estruturas de outras pessoas, não é só eu que apareço aqui, né? Para poder realizar esse serviço. É tão complexo que a gente precisa de mais gente, a gente precisa de estudo, a gente precisa de tempo para estudar casos. Então é um trabalho difícil, sim. E leva tempo. O tempo que as pessoas, os profissionais estão produzindo os seus conteúdos, né, que os outros vendem aí como se fosse muito fácil, é o tempo que ela tá deixando, de repente, de fazer um network importante que só ela pode fazer como um médico, como é o seu caso, né, ou com uma clínica. É o tempo que ela tá deixando de investir no próprio trabalho, no atendimento. Então, né, a gente ficaria responsável, se fosse a gente, né, se fosse uma contratação, a gente no sentido de agência, a gente ficaria responsável pela estratégia, criação e toda do conteúdo. A parte técnica, desenvolvimento de produto, a gente dá ideia, o profissional executa, porque a parte dele é a parte que cabe para ele. Ele é o profissional técnico da área. Você está deixando de investir nisso.
Então se a gente parar para pensar, não compensa, né? Essa economia que se faz sem contratar alguém, e não precisa ser agência, não, a gente não tá necessariamente fazendo uma venda exclusiva aqui nossa. Pode ser um profissional, você contrata um profissional de marketing para atuar junto com você, ou uma agência, enfim, o que você preferir. Mas quando você deixa de investir, quando você acha que é muito simples, você fica quebrando a cabeça pro conteúdo, que às vezes você não tá ganhando o suficiente de que você estaria se você estivesse trabalhando para outra pessoa numa clínica. Se a gente colocar no papel o tempo que isso demanda, a atenção que isso suga da gente, né? Que tem gente que tá ali 24 horas no stories, a gente fica, meu Deus, essa pessoa tem vida. Ela consegue olhar pro filho dela e conversar enquanto tá comendo, que ela tá o tempo inteiro disponível na rede social. Então a gente não mensura isso muitas vezes. E isso suga a gente, né? Tem muita gente que a gente atende aqui que ficou 2 anos nesse ritmo, que eu acabei de falar, e tá cansado. Às vezes teve até um burnout, tá cansado e falou, não, eu preciso investir em alguém que contrate esse conteúdo aqui pra mim, porque eu não consigo mais, eu não dou conta. E outra coisa, que é um questionamento muito comum também, eu escolhi X profissão, né, no seu caso nutrição, porque eu queria trabalhar com nutrição, eu não queria trabalhar com marketing. Claro que o marketing, ele resvala, é tipo administração de dinheiro, a gente precisa ter um certo grau de conhecimento, mas ele não é a ocupação exclusiva daquele profissional, né? Assim como a gente, se fosse prestar serviço para você, a gente prestaria uma divulgação e o marketing voltado para nutrição, mas eu não tenho como oferecer atendimento de nutrição para seus clientes. Não é a nossa área, a gente escolheu aqui trabalhar com marketing. Então essa é uma coisa muito importante pra gente falar como mensagem pra você. Esse é um dos motivos, né, da gente ter escolhido a sua mensagem, a sua pergunta. Isso é muito importante. Então a nossa sugestão é: busque alguém que entenda de estratégia, né? Se você não tiver, de repente, investimento inicial para contratar alguém para produzir o conteúdo para você, não tem problema, mas busque alguém que trabalhe com estratégia, pelo menos, né? A gente aqui, por exemplo, alguns profissionais já têm equipe de marketing interna, só que não são profissionais capacitados de estratégia, porque o profissional, quanto mais informação, mais conteúdo, mais conhecimento, expertise, né, o profissional tem, mais caro o salário dele fica. Então tem muitas empresas grandes que têm equipe de marketing interna, mas contrata um gestor de marketing para criar estratégia. Então a gente trabalha com equipes aqui também, então a gente não precisa realizar a mão de obra, né? A criação do post em si. Mas toda a parte estratégica de comunicação, de lançamento, a gente cria. Também temos profissionais que não têm condições de investir na produção de conteúdo. Não tem equipe de marketing, é eles que fazem, ou de repente alguém mais próximo, um auxiliar ali da empresa dele. Mas eles precisam da estratégia, então eles contratam a gente e a gente faz esse tipo de criação. Então invista em alguém que entenda, tá? Isso não tem como. É tipo eu querer pedir dica de saúde com a vendedora da padaria, que não tem informação na área da saúde. Uma hora vão me prejudicar. E a gente às vezes não pensa, mas a saúde do nosso negócio reflete em muitas áreas da nossa vida, principalmente na nossa saúde. Porque a gente fica com dores de cabeça, estresse, né? A gente se desgasta emocionalmente, psicologicamente, diante às vezes dos problemas criados na empresa, que se a gente tivesse contratado especialistas não teriam sido criados. Ele se reflete também diretamente no nosso sustento, o que afeta a nossa saúde, porque a gente acaba não tendo recurso suficiente para ter qualidade de vida. Então isso é muito importante, essa é a primeira dica que a gente dá para você. A segunda dica é: reduza a quantidade de coisas gratuitas que você tem aí, tá? Reduza, tira, nem que seja temporariamente. Avisa se você quiser nas redes sociais, se você achar interessante o seu público. Falou, a gente tá retirando, enfim, e retira e depois estuda o caso. Aí você já vai ter contratado aí um estrategista e ele vai te direcionar qual é a melhor forma que você tem para distribuir esse conteúdo, para rever o conteúdo desse material gratuito que você está oferecendo, tá bem? E a terceira coisa, e muito importante, é: questione as informações que você está vendo no marketing, né? Na sua área é muito comum a gente ver assim, receita mágica do emagrecimento, né? Tô dando uma exagerada aqui. Mas aí a gente vê que limão, e essa é a sua linha, tá? Limão, então, um limão com água morna todo dia emagrece. E a pessoa vende isso, divulga isso como se fosse só aquilo que fosse emagrecer, que o déficit calórico não importa, né? Que a mudança comportamental ali pra pessoa não importa.
Então isso deve te indignar. Eu imagino, como profissional séria, que é o que parece aqui nas suas redes, isso deve te incomodar um pouco. E aí você deve orientar também para os seus clientes o seguinte: não acredite em tudo que você vê na internet em relação ao emagrecimento. Você deve ajudar, inclusive, a desmistificar, né? Desmentir isso para as pessoas que você atende. Aqui no marketing é um pouco parecido. A gente às vezes vai fazer reunião com um cliente novo e é todo uma educação para dizer como é mais profundo, enfim. Algumas pessoas preferem insistir no erro e depois é que voltam quando o prejuízo está maior. Outras entendem, agradecem a gente, aí seguem com a gente nesse trabalho. Mas na nossa área é muito parecida e em muitas outras, né? Essa não é uma exclusividade nossa, não. Então questione, viu a dica mágica do marketing? Questiona, peraí, mas não tá muito fácil? Será que é assim mesmo? E aí questione isso mais profundo. E outra, se empodere de você, né? Essa é uma dica um pouquinho mais comportamental aí, que a sua linha, acho que cabe a gente falar isso. Se empodere de você. Antes da internet, né, os profissionais, eles tinham suas competências. Ninguém precisava ficar oferecendo à torta e à direita aí coisa gratuita o tempo inteiro. Você estudou para isso, esse é o seu trabalho, você é competente naquilo que você faz e você parece uma pessoa muito dedicada. Então se empodere de você. Meça se aquilo está proporcional, se o seu esforço, a forma de falar está proporcional à competência real que você tem, o valor que você tem diante da sua dedicação, da sua aplicação e do seu profissionalismo. Porque a impressão que dá muitas vezes nas vendas é essa: as pessoas estão quase implorando por atenção, implorando compre aqui, né? Enfim, e gente, não precisa. A internet, ela é só uma forma que agregou a nossa sociedade, agregou a forma de comercialização das coisas, mas ela não é uma coisa exclusiva. Se você não existir na internet, claro, isso é muito importante, mas se você não fizer sucesso, esse sucesso maravilhoso que você vê essas super nutricionistas fazendo, você não vai conseguir ter sucesso. Não é bem assim. A gente, inclusive, aí uma dica aqui, qualquer dia a gente vai fazer esse vídeo aí de desmistificação das coisas, mas a gente, inclusive, sabe de que tem muitas pessoas que oferecem esses cursos maravilhosos de muito sucesso e que às vezes tem muito menos sucesso de fato, e essa mensuração não é só dinheiro, é qualidade de vida, é competência, né? Porque um cliente insatisfeito dá uma dor de cabeça pra gente, vocês não têm ideia. Insatisfeito no sentido real, né? Daquilo que, assim, eu tô prometendo uma coisa que eu não ofereço. Não é uma insatisfação que a gente entende que o problema é mais do cliente do que aí da empresa. Então, se a gente mensurar, às vezes essas pessoas têm muito menos sucesso do que aquele profissional que tá pequeno, que tá com 2.000 e poucos seguidores, tá com 1.000 e poucos seguidores. Então, a internet, ela é importante? Dá pra divulgar bem um negócio e vender através dela? Dá. Mas a gente precisa filtrar, primeiro, quem somos nós, se isso cabe pra gente, qual é o nosso formato de trabalho, e segundo, filtrar as informações, porque não existe receita de bolo. E aí você vai dizer, né, isso muito melhor. Se a gente vai falar, olha, eu preciso repor uma pessoa, enfim, precisa repor o índice glicêmico rápido, eu preciso colocar um bom carboidrato aí, só que a pessoa não gosta de doce, eu posso até colocar uma farinha branca, mas e se ela tiver intolerância? Travamos aqui. E se ela tiver intolerância ao glúten? Como é que a gente faz? Então eu vou ter que mudar essa receita, essa dieta, esse formato não funciona para ela. Os negócios são iguais. A gente não tem como colocar a mesma coisa. Até porque são pessoas completamente diferentes, né? A gente tem pessoas aqui que a gente atende, são super desinibidas na frente da câmera. Elas topam falar, elas gostam. Ok, a gente usa essa estratégia então. Tem outras pessoas que não gostam de aparecer, eu tenho que usar outra, eu tenho que respeitar, vou forçar o cliente. Imagina, falar, não, olha, com você não tem jeito. Ou você aparece no vídeo ou você não vai vender. Gente, isso não é mentira. Eu é que tenho que criar um formato novo para adaptar para aquele profissional. É a mesma coisa você. A gente não tem como falar, não, você é intolerante a glúten, então não tem como passar dieta para você? Não. Você vai ter que criar uma dieta adaptada para aquela pessoa. Então, só para elucidar um pouquinho como funciona. Mas, de qualquer maneira, a gente deseja aqui que dê muito certo. A gente gostou muito do seu trabalho. Parabéns pelo trabalho, pela dedicação. Marketing não é uma parte... Não é o total do trabalho de alguém, tá? Inclusive, faz parte do nosso trabalho reconhecer e admirar o trabalho do outro para que a gente consiga fazer um marketing bacana, porque quando a gente acredita naquele projeto que a gente está
trabalhando em conjunto, tudo fica muito mais fácil. Então, parabéns, não desista, você estudou muito tempo, aí você aparentemente tem bastante tempo de atuação no mercado. A vida não é só internet, filtre suas informações e se precisar de alguma ajuda, a gente tá aqui à disposição, tá bom? Grata pela sua pergunta, rendeu um super vídeo aí, espero que você tenha gostado e que te ajude. Uma boa semana de trabalho para todos nós, até mais!